Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Olá pessoal, eu sou o Thales, diretor do Central Bible College, e hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse conceito, a Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? A gente pode ir para a teologia disso e tentar cavar os significados, e se olhar na sua Bíblia, cada lugarzinho tem um significado diferente. Mas hoje eu quero romper um paradigma que tem na nossa cabeça. Será que a Bíblia ela é a Palavra de Deus? Eu sei que tem muita polêmica com relação a isso, mas o meu intuito é abrir a sua mente para você entender o que realmente é a Bíblia e o que realmente é a Palavra de Deus. Em João, no capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: "E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." E no versículo 14 ele já diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a glória de como o único Filho do Pai." Quem era o Verbo? O Verbo, na verdade, era o próprio Jesus, o próprio Cristo. Era o Verbo de Deus que se fez carne. Então, se a gente começar a conectar esses pontos, a Palavra de Deus ela está ligada com a pessoa de Jesus. Jesus é aquela palavra que lá no começo, na criação do mundo, ela criou todas as coisas. A nossa Bíblia ela é um compêndio. A palavra Bíblia fala de um conjunto de livros que foram sendo unidos pelos anos. E nesses livros, obviamente, nós cremos que ele é 100% inspirado pelo Espírito Santo. Só que acontece que esse conjunto de livros foi um grupo de homens que buscou e tentou entender quesitos para incluir esses livros e definir como a nossa Bíblia. Só que imagine Paulo, quando estava lá há praticamente 2000 anos atrás, não existia a Bíblia. A Bíblia era algo que não é um conceito real para ele. O que existia eram manuscritos, textos escritos das mais diversas formas, replicados, que tinham nas sinagogas, que eles tinham acesso. Ou seja, não existia um compêndio chamado Bíblia. Então, quando a Palavra de Deus mesmo, a nossa Escritura, a nossa Bíblia atual, ela fala assim, a Palavra de Deus, ou as Escrituras, ela não diz respeito à Bíblia que a gente carrega hoje, ela diz respeito a manuscritos que eram dos judeus. Isso fala de N livros que não estão na nossa Bíblia hoje. Mas como a gente vai ver lá, por exemplo, o livro de Enoque é um livro judaico que a gente não tem na nossa Bíblia, ou vários dos apócrifos, esse nome meio esquisito que você talvez já tenha ouvido falar, são livros que não se enquadraram no que a gente chama de Bíblia hoje. Então, se a gente vê Paulo citando, a gente vai ver a Palavra de Deus, as Escrituras, é um conceito um pouquinho abstrato para nós. Mas veja o que diz lá em Romanos capítulo 10, Paulo fala no versículo 17, ele cita, na verdade, Isaías, que é um profeta do Antigo Testamento, e fala assim: "E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus." Daí talvez você pegue assim, então a pregação vem pela palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela está falando de uma revelação e não da Bíblia. Então o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a pessoa de Cristo. Cristo, ele encarnou como o Verbo de Deus, a palavra de Deus que criou todas as coisas, que gerou todas as coisas. E é nele que nós encontramos a plenitude dessa revelação. Então, quando a gente olha a Escritura, obviamente a Escritura ela é o nosso grande guia e ela vai ser o nosso prumo para a gente entender e buscar a Deus e tentar encontrar a Deus. Mas o que eu quero te dizer é que nem toda a verdade está na Bíblia. A Bíblia não contém 100% da verdade. Se a gente for pegar Paulo ele fala assim, eu fui, não sei se no corpo ou se fora do meu corpo, mas eu fui até o terceiro céu. É um relato de Paulo e ele fala assim, mas eu não posso te escrever o que eu vi lá porque vocês ainda não estão prontos para entender. Ou seja, existem segredos que Paulo não pode escrever pelo tempo que a igreja estava vivendo naquele período. Ou seja, a Bíblia é 100% verdadeira? Com certeza. Mas ela tem 100% da verdade? Não. Porque existem livros que não estão lá, por algum motivo, livros que nem foram descobertos, que são cartas talvez que foram escritas pelos próprios apóstolos, que ninguém encontrou ainda, que poderiam até ingressar dentro da Bíblia. Só que o que eu quero que você entenda é que quem é a palavra de Deus é Cristo. Ponha isso na sua mente. Cristo, ele é a revelação de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus falou por muitos meios, de várias maneiras, mas ele se revelou através da pessoa de Jesus Cristo.
Ele é a expressão, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a palavra de Deus que encarnou. É nele que nós encontramos a nossa revelação. Então eu te desafio a você olhar a Bíblia como um livro inspirado por Deus. Mas quando você lê lá a palavra de Deus, lembre que a palavra de Deus, ela é Cristo. Cristo é a palavra de Deus para as nossas vidas. Espero que você possa entender um pouco e fazer perguntas. Siga o nosso canal, esteja comentando. A gente está aqui para construir algo juntos. Então clica aqui embaixo, inscreve e muito obrigado. Até semana que vem.